Aleluia. Boa noite, queridos, graça e paz. Pode se sentar, glória a Deus. Aleluia. Que bom poder estarmos juntos aqui essa noite, para esse tempo tão maravilhoso. Tem alguém nos visitando hoje aqui pela primeiríssima vez? Gente, sejam muito bem-vindos, que honra ter vocês aqui conosco, viu? Glória a Deus. Nós queremos entregar para você um cartão de boas-vindas do nosso pastor Márcio Valadão. Sejam muito bem-vindos. Essa casa é de vocês sempre, 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 sempre. Glória a Deus. Essa noite é uma noite muito especial, uma noite realmente da presença do Senhor sobre a nossa vida. Glória a Deus. Deus tem sido bom em todo o tempo, queridos. Glória a Deus. Você está vendo aí, gente, o nosso forro está avançando, né? Glória a Deus. Creio que até domingo deve chegar mais perto aqui, né? E aos pouquinhos aí a gente vai terminando tudo isso. Então nos perdoe aí, né, transtorno às vezes aí da reforma, enfim, mas glória a Deus por isso, né, que bênção, glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor aí em Colossenses no capítulo 1, Colossenses no capítulo 1, versículo 9, a partir do versículo 9, as crianças de 1 a 12 anos já podem sair, vão lá, estão esperando vocês lá, glória a Deus. Colossenses 1, versículo 9 e 10, diz assim: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, e frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus. Glória a Deus. Paulo aqui em Colossenses, no capítulo 1, ele está, obviamente, não é, dirigindo essa carta à igreja de Colossos, aos colossenses. E quando Paulo vem trazendo essa verdade para o coração deles, dizendo: olha, a minha oração é para que vocês cresçam em Deus, e a minha oração é para que a sua vida glorifique tanto a Deus em todas as áreas, que você possa, como ele diz aqui, frutificar em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Sabe, queridos, a partir do momento que a gente vai tendo conhecimento de quem é Deus, quando nós vamos nos aproximando do Senhor, sabe, nós vamos entendendo melhor quem é Ele, e o que Ele tem feito por nós, e sabe que o Espírito Santo sempre vai levar a nossa vida a frutificar de alguma forma. O verdadeiro Evangelho é aquele que que gera frutos em nós, e todos os frutos, ou o fruto do Espírito Santo, né, em nós, ele gera transformação de vida. O fruto do Espírito Santo em nós gera transformação de caráter, e vai nos moldando a imagem de Cristo. E sabe, queridos, todas as ações da nossa vida glorificam a Deus. Quando as pessoas olham para você, elas glorificam a Deus, sabia disso? Glória a Deus, que 3 pessoas, né? Quando as pessoas olham para você, elas glorificam a Deus. Quando as pessoas olham, sabe, para a tua vida, para a tua prosperidade, para a tua saúde, para a tua casa, as pessoas glorificam a Deus, sabia disso? Então a sua vida é uma vida de glorificar ao Senhor. E todas as áreas da nossa vida glorificam ao Senhor, todas, queridos, todas. E quando nós entendemos que nós estamos nesse processo, o Espírito Santo vai falando ao nosso coração, nós temos o prazer de submeter a Ele todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa área financeira. E quando nós entendemos essa verdade, o nosso coração, ele, sabe, se torna um coração grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Dízimo e oferta não é pagamento, dízimo e oferta é uma honra de um coração que conhece o Senhor. Você nunca, nós, né, eu e você, nós nunca conseguiremos pagar uma bênção, gente. Deus não troca nada com ninguém, Deus não precisa trocar nada com ninguém, mas ninguém vence o Senhor no dar, essa é a verdade. Então, que a nossa vida financeira também possa servir para que nós possamos realmente agradar e glorificar o nome do Senhor. E essa noite nós vamos ofertar e dizimar ao Senhor. Aí atrás de você tem um envelope como esse, pegue ele agora em nome de Jesus. Temos tantos desafios, gente, essa semana, mas temos confiado tanto no Senhor, glória a Deus, porque realmente
Ele é o dono da casa, Ele é o pai da casa, glória a Deus. Mas sabe, que essa noite você possa dizer: Espírito Santo, fala ao meu coração, Senhor, eu quero ser bênção nessa casa, enfim, o que eu posso fazer, Senhor, em nome de Jesus. Se você abrir esse envelope aí, você vai ver as contas da igreja, essas contas que estão aqui no telão, está meio embaçado aí, né? Não sei se você consegue ver aí, mas aí dentro desse envelope azul, tem também as contas da igreja. O Pix da igreja é financeiro@lagoinhabraganca.com, financeiro@lagoinhabraganca.com. Você pode ofertar e dizimar a qualquer momento, em qualquer uma dessas contas, ou então através desse Pix. E hoje também, para facilitar, nós temos as maquininhas aí, é só levantar sua mão e os nossos voluntários vão até você. Que essa noite seja uma noite realmente de dizer: Senhor, eu glorifico ao Senhor com todas as áreas da minha vida, Senhor, inclusive com a minha vida financeira, em nome de Jesus. Prepare o seu melhor aí e vamos ofertar e dizimar ao Senhor. Glória a Deus. Você pode ficar em pé, meu irmão? Ofertar um momento de alegria também, amém? Coloque seu banquinho, não, seu envelope aí na cadeira. Nós vamos louvar mais uma vez com muita alegria, amém? Vamos lá, tem palmas aí? Ó, na batida. O irmão puxou bem, irmão. Ó, quão bom e quão suave. Pastor, vem ajudar. Vamos lá, gente. Ó, quão bom e quão suave é viver em comunhão com meus irmãos. Com meus irmãos, vamos lá. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos. Com meus irmãos. A casa tá cheia, tem muita bênção, tem muita vitória. Hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Agora entendi que você está aprendendo a letra, né? Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos. Olha pro irmão aí. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos. Com meus irmãos. A casa tá cheia da sua glória. Tem muita bênção, tem muita vitória. Hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. De novo. A casa tá cheia da sua glória. Tem muita bênção, tem muita vitória. Hipocrisia ficou lá fora e os corintianos, desculpa, mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Amém? Oferte com alegria. Glória a Deus. Só os corintianos, né? Só os corintianos. A gente errou a né? letra ali. Falar nada, né, gente? Vamos orar por ele depois. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pelos recursos que têm chegado nessa casa. Olha para cada um dos teus filhos, das suas filhas que estão aqui essa noite. Nós queremos te agradecer porque através da vida deles, Pai, essa casa está com as portas abertas. Através da vida de cada um aqui, Senhor, a bênção do Senhor realmente tem alcançado outras famílias, outras casas. Quero te pedir em nome de Jesus, Pai, estenda as suas mãos, Deus, para a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui. Olha para os empresários, Pai, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores esteja sobre a vida, Senhor, e a casa de cada um deles. Em nome de Jesus, nós consagramos os dízimos e as ofertas na tua casa com alegria no nosso coração, em o nome de Jesus. Aleluia. Antes de você se sentar, dê um toque em 2 ou 3 pessoas. Daqui a pouco a gente vai poder voltar a abraçar, né? Diga aí, que bom que você veio essa noite, seja muito bem-vindo.
pastora Ediune. Glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz. Amém. Glória a Deus. Que bênção ter você aqui nessa noite. Pode sentar. Aleluia. Bom demais estarmos aqui, queridos. Eu sei que você, mesmo sentado aí, eu queria pedir algo para você. Nós recebemos uma notícia agora que a mãe do irmão Carlos, ele faz parte do Ministério de Louvor, ela foi entubada agora à noite, e eu queria juntamente com você orar por ela. Podemos? Pode ser sentado mesmo. O nome dela é Magali, e eu creio que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então eu gostaria que você, juntamente comigo, que nós orássemos pela Magali, pedíssemos uma intervenção do Senhor sobre a vida dela, amém? Pai, no nome de Jesus, nessa noite nós queremos nos unir em oração e clamarmos pela vida da Magali. Deus, ela foi entubada e ela está na UTI agora, Pai, mas nós cremos, Senhor, no toque do Senhor sobre a vida dela. Nós queremos como igreja, Senhor, ligar agora aqui na terra, ligar agora e declarar a saúde, o restabelecimento da vida dela, Pai, no nome de Jesus. Queremos te pedir uma intervenção do Senhor sobre ela, que o milagre da vida, Senhor, seja sobre a vida dela nessa noite, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12, verso 15, Hebreus capítulo 12, verso 15. Glória a Deus. Se você tiver a sua Bíblia aí, pode abrir, marque esse texto, e você também pode nos acompanhar aqui no telão, amém? Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Na versão que está no telão, diz assim, vigiai. Estava uma outra versão aí, isso, obrigada. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Eu também. Então vamos pedir isso para Ele. Feche seus olhos. Abba, nós nos rendemos diante do Teu cuidado nessa noite. Nós estamos nesta casa por Tua causa. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor fale ao nosso coração. Libera do céu uma palavra revelada para nós. Eu quero te pedir que o Senhor libere, Senhor, o nosso coração para que possamos crer. A Tua palavra diz que nos dias de Jesus, muitas pessoas tinham o entendimento fechado, bloqueado, e por isso não podiam entender as palavras do Mestre. Mas hoje nós temos o Espírito Santo, e eu quero te pedir que nessa noite, o nosso entendimento não esteja assim, não esteja endurecido, mas que o nosso entendimento seja aberto. Que essa palavra seja revelada no nosso coração, que seja uma palavra rema, em nome de Jesus, porque o nosso coração está pronto para te ouvir. Pronto para te ouvir, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, essa noite nós estamos no culto fé, amém? Glória a Deus. Sabe que eu amo falar de fé, porque a fé move os céus. Eu amo ouvir testemunhos de fé, e as pessoas que são referências para mim, são pessoas que andaram na fé, que romperam na fé. Agora, é muito interessante, porque falar de fé é falar do nosso relacionamento com Deus, é falar de milagres. E quando a gente fala disso, a gente está falando da natureza de Deus. Eu creio que Deus ama fazer milagres. Você gosta de milagres? Eu amo milagres. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus ama mais milagres. Deus tem mais, está mais... Eu creio que assim, a gente está ali, né, às vezes falando, Deus, eu preciso de um milagre. E o Senhor está mais empolgado em querer fazer um milagre na nossa vida do que a gente. Mas muitas vezes, nós não entendemos que para a gente viver uma vida de milagres, nós precisamos andar em fé. Tem muitas pessoas que acham que quanto mais ela chora, que quanto mais ela derrama lágrima, que quanto mais ela reclama de um problema, mais ela vai mover o coração de Deus. Mas eu quero dizer algo para você, que você já deve estar cansado de ouvir, mas é a fé, e não são as nossas lágrimas, não são as nossas emoções que movem o céu, mas o que move o céu é a nossa fé. Amém? Agora, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
e consequentemente é impossível acessar o céu. Ocorre que para a gente orar, para a gente crer que o Senhor é esse Deus, que para a gente liberar a nossa fé no Senhor, os nossos olhos têm que estar no Senhor, o nosso coração tem que estar no Senhor, e não em uma circunstância, não em uma pessoa, em nada relacionado a isso. E é muito interessante que esse texto, ele vem dizer para nós que nós podemos ser excluídos da graça de Deus, nós podemos romper o nosso relacionamento com Deus, quando uma raiz de mágoa venenosa, uma raiz de amargura entra no nosso coração. E eu achei muito interessante essa versão, né, dessa King James atualizada, que ela fala raiz de mágoa venenosa. Quando na minha versão fala raiz de amargura. A amargura nada mais é do que isso, uma mágoa venenosa. Agora, você sabe que aqui ela está dizendo raiz de amargura. Por quê? Você sabe que a raiz é a parte que a gente não enxerga. E nós podemos romper o nosso relacionamento com Deus quando algo que nós não estamos enxergando brota no nosso coração. E esse texto, ele vem dizer isso. Quando você procura o significado de amargura, significa uma tristeza amarga. Agora entenda isso. Se é algo que muitas vezes eu não vejo, eu preciso identificar, porque às vezes não está no meu consciente. Deixa eu dizer uma coisa para você, não importa o quanto de fé eu e você tenhamos, se no nosso coração houver uma raiz de amargura, se o nosso coração estiver contaminado com mágoa, com uma tristeza amarga, como é a palavra amargura, muitas vezes nós não vamos viver milagres da parte de Deus. Por quê? Porque o nosso coração está entulhado. Então, às vezes a gente fala de fé, a gente fala de milagre, e quantas vezes, gente, eu já vi testemunhos de diversas pessoas que não são curadas, não é porque elas não têm fé, é porque elas não conseguiram liberar o seu coração. É porque o seu coração ainda está entulhado de situações que elas viveram, e brotou dentro dela uma raiz de amargura. Algo que talvez ela acha que já perdoou, algo que ela acha que já liberou. Por isso eu quero dizer para você nessa noite que o perdão anda de mãos dadas com a fé. O perdão anda de mãos dadas com a fé. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24, o Senhor, ele vem nos ensinar algo acerca do perdão. Nós precisamos, a Bíblia, ela fala muito acerca do perdão justamente por causa disso. Porque se o nosso coração estiver entulhado, nós não vamos ter a liberdade de orar ao Senhor e saber que as nossas orações são ouvidas. Versículo 23 e 24 de Mateus, capítulo 5, diz: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Nós precisamos entender que o perdão, ele libera o nosso coração. E esse texto, ele vem dizer isso para nós. Se eu venho, eu posso estar super bem intencionado, eu posso estar com o meu coração animado, poxa, eu vou trazer algo para Deus, mas se quando eu chego diante do altar, aí você fala: pastora, mas esse texto diz que se o meu irmão tem alguma coisa contra mim, mas se você for ler nos outros evangelhos, você vai encontrar, se você se lembrar que você tem algo contra o teu irmão, deixa ali e vai consertar as coisas primeiro. Querido, nosso coração entulhado, nós não conseguimos alcançar o coração de Deus. Nosso coração fica contaminado, nossa oração não flui. Porque o perdão vai fazer parte da vida de um cristão maduro. Por que um cristão maduro? Porque o perdão, ele tem uma característica muito interessante. O perdão, ele não é justo, não é isso? Eu não sei se você já passou por uma situação que você olha para uma pessoa e você fala assim: essa pessoa, olha, Deus vai pesar a mão sobre ela. O que ela fez é justo. É justo que ela receba da parte de Deus, né? É injusto e, portanto, é justo que ela receba da parte de Deus uma sentença. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o perdão não é justo. Nós fomos perdoados, o amor de Deus nos alcançou e Deus derramou desse perdão sobre as nossas vidas, mesmo a gente não merecendo. E quando nós recebemos esse perdão da parte de Deus, o nosso coração não se alegra. A gente olha para a palavra de Deus e vê a grandeza do amor de Deus sobre a nossa vida, gente. E o nosso coração se alegra, porque nós vamos reter esse amor. Porque muitas vezes nós entendemos que algumas pessoas, gente, merecem
o Senhor assim torce a orelha, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O perdão não tem nada a ver com o outro. O perdão tem a ver comigo. O perdão, quando eu entendo esse princípio, eu vou abençoar a vida das pessoas, eu vou liberar as pessoas, para que o meu coração fique livre e nada venha interromper o fluxo da minha caminhada com o Senhor. Você entende isso? Nós vamos passar por tantos momentos na nossa vida, desde a nossa infância. Quantas histórias nós acompanhamos de pessoas que às vezes sofreram na infância tantas coisas. Às vezes olha para o pai, para a mãe, tem uma história tão terrível. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Quando você entende a grandeza do amor de Deus, você vai olhar para essa pessoa e você vai liberar, porque você quer ficar livre. Quando a gente não perdoa, a gente fica preso com essa pessoa, a gente fica preso com uma determinada situação e você não avança. Sabe que esses dias eu estava compartilhando uma palavra com os irmãos e um texto assim que eu achei tão interessante, uma frase que eu achei tão interessante do Nelson Mandela. Depois de 27 anos preso, quantas vezes ele ficou na solitária? E quando chegou o momento que ele olhou para aquele portão, ele entendeu uma coisa, que se ele não deixasse a ira e a amargura para trás, ele disse o seguinte: eu ia sair daquele lugar, mas eu ia continuar na prisão. Meu irmão, quando eu e você não liberamos as coisas que ficaram para trás, quando eu e você não liberamos as pessoas que de alguma maneira foram injustas ou nos feriram, a gente continua ligado a elas. A gente continua ligado a elas. E por isso que eu não consigo avançar. Existem pessoas que adoecem. É comprovado que mais de 80% das enfermidades, das doenças que alcançam as pessoas não são de ordem física, são de ordem emocional. Tem muita gente que desenvolve câncer por causa de amargura, por falta de perdão. Então, como que eu vou liberar o meu coração para crer? Como é que eu posso viver o sobrenatural de Deus, se muitas vezes eu permito que entre no meu coração algumas raízes de amargura, algumas coisas que eu inconscientemente estão lá, algumas coisas que me fazem ficar ressentidos. E às vezes nós ficamos ressentidos com pessoas que são próximas de nós. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Pedro, ele faz um alerta muito interessante aqui, que eu quero trazer para você. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Olha o que ele diz. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que, o que está escrito aí? Não sejam interrompidas as vossas orações. Olha que coisa séria. Pedro vem dizer que a oração pode ser interrompida por causa da maneira com que o marido trata a esposa. E talvez algumas mulheres falem: então peraí, eu posso interromper a sua oração. Querido, isso é burrice. Entendeu? Porque nós somos um. Se as orações do meu marido são interrompidas, nós estamos no mesmo barco. É a mesma coisa que você estar em uma empresa e torcer para a empresa quebrar. É a mesma coisa que você estar num país e torcer para dar errado o governo. Você está dentro do barco, se afundar, você afunda junto. Sabe, às vezes nós passamos por circunstâncias onde a gente fica aborrecido com o cônjuge. Aqui não acontece, fica tranquilo, entendeu? Não é aqui. De vez em quando, bem de vez em quando, você olha para o abençoado ou para a abençoada e você fala: Senhor, isso é para me provar, né? Mas aqui em Bragança não acontece, tá, gente? É lá em Belo Horizonte. Precisamos, aliás, orar por Belo Horizonte, né? Quantas vezes nós passamos por circunstâncias com os nossos cônjuges que, assim, dá vontade de tirar férias. De vez em quando eu brinco lá em casa: eu vou tirar férias. Aí o João Pedro, meu filho mais velho, fala: e eu vou junto. Eu falo: não vai ninguém, só vou sozinho, eu vou tirar férias. E aí é uma graça, porque meu marido fala: eu vou também. E aí os meninos falam: ai, que férias, não dá. Gente, o relacionamento conjugal nos afia, sim ou não, gente?
Sim, seja honesto. Vou te dar mais uma chance. Sim ou não, gente? Sim. Nossa, agora vocês empolgaram, calma. Senão depois sobra, gente. Nos afia, o relacionamento conjugal nos afia. Agora, olha esse texto, ele vem dizer para nós que as nossas orações podem ser interrompidas. Então, por mais cheio de fé que você esteja, se o relacionamento não estiver limpo, se o coração não estiver limpo, as nossas orações são interrompidas. Eu vou contar para vocês uma vez. Eu e o Marcos passamos por uma experiência natural de início de casamento. E aí, assim, eu fiquei muito aborrecida com ele. Muito aborrecida. Isso é muito raro acontecer, viu? Mas acontece. Né, meu amor? E, gente, ele percebeu que ele tinha errado, ele me pediu desculpas, tal. E tudo bem, mas eu não tinha conseguido liberar aquilo sobre ele. E aí, passaram-se alguns dias, e eu percebi que eu não tinha liberado o meu coração, e eu não tinha liberado ele. E então, eu procurei, e eu falei, amor, aquele dia você me pediu perdão, e eu disse para você que eu tinha te perdoado, e realmente, essas eram as minhas palavras. Mas eu não consegui liberar você no meu coração. Mas, nesse momento, eu quero dizer para você, eu precisava verbalizar isso. Eu falei assim, eu quero liberar você. Porque eu entendia, eu sempre entendi isso, que se eu não liberasse a vida dele, se eu ficasse torcendo, né, porque isso às vezes acontece, né, gente? Vamos ser honestos? Muitas vezes você não torce para a pessoa se dar mal, de vez em quando, para ela aprender a lição. Só os santos, né? Posso ouvir um amém? Amém. Seja honesto, vai. Pode tirar essa auréola e de vez em quando você fala, tomara que dê errado, porque daí ela vai aprender, porque daí ele vai aprender, ele vai me escutar, ela vai me escutar, sim ou não? Ainda bem que vocês estão sendo honestos, viu? Porque o papai do céu está vendo também. E aí aconteceu isso, e eu fiquei falando assim, puxa, ele precisa entender isso, ele precisa aprender, mas então eu percebi que eu não tinha liberado ele. E então eu procurei, e eu falei, meu amor, mas hoje eu quero te liberar. Eu quero abençoar sua vida, eu quero liberar perdão sobre você. Porque eu entendia que se eu não o liberasse, as orações dele ficariam interrompidas. Agora, gente, ele é o homem, mulheres entendam isso, isso é protetor, o homem é o cabeça. As casadas e as solteiras já aprendem também. O homem é o cabeça, é o sacerdote do lar. Isso não é peso para nós, isso é proteção para nós, é bênção para a nossa vida. Então, quando eu abençoo meu marido, quando eu o libero para que as orações dele sejam alcançadas, ele vai orar abençoando minha casa, minha família. E o mesmo precisa acontecer quando eu libero perdão. Eu sou liberado, gente. Às vezes você teve uma experiência tão difícil com a mãe, com sua mãe, com seu pai. Eu já contei aqui diversas vezes, meu pai era alcoólatra, gente. Nós passamos tantas necessidades, tantas privações quando eu era criança. Gente, sabe qual é o sentimento mais antigo que eu trago no meu coração? De medo. Eu tinha, acho que uns 6 anos de idade, e na minha casa sempre foi muito pobre quando a gente era criança. Não tinha tapete na porta, tinha uma tabuinha. Tinha uma tábua que era para a gente limpar o pé quando a gente entrasse. E sabe o que eu fazia? Eu guardava a faca, eu escondia a faca debaixo dessa tábua, para quando meu pai chegar, ele não pegar a faca, para ele não ameaçar minha mãe, e para ele não ameaçar a gente de morte. Essa foi a minha infância. Só que tem uma coisa, um dia eu conheci o meu Pai Celestial. E esse Pai Celestial me mostrou que o meu Pai natural, Ele deu para mim aquilo que Ele tinha. E sabe o que eu fiz? Eu abençoei o meu pai, e eu entendi que, na verdade, ele me deu aquilo que ele recebeu. E então, querido, se você me perguntar se eu tenho alguma mágoa do meu pai, eu não tenho. Eu não trago tristeza, eu não trago peso nenhum no meu coração, porque eu decidi olhar para frente, eu decidi encher o meu coração de fé. A fé te leva a olhar para frente, não te leva a olhar para trás. A fé te impulsiona a andar para frente, a fé te leva para as coisas do alto, a fé te leva a sonhar. É impossível você olhar para frente, você andar para frente, você sonhar, se você continuar preso com coisas do passado. Então a gente precisa olhar para dentro de nós e perceber se de repente não está acontecendo algo que está uma raiz.
algo que a gente acha que a gente deixou para trás, algo que a gente acha que a gente liberou, mas que no fundo a gente está torcendo para a pessoa se dar mal, que no fundo a gente está torcendo para Deus vir de alguma maneira e trazer uma sentença. Querido, nós precisamos deixar as coisas velhas para trás. Foi uma namorada que te feriu, foi um pai que não foi justo com você, foi uma mãe que não foi justa com você, foi um amigo que te traiu. Não importa se você não quer se excluir da graça de Deus, se você quer viver plenamente o que Deus tem para você, se você quer ser um gerador de milagres, é hora de você deixar as coisas velhas para trás, é hora de você olhar para frente e falar: Senhor, eu quero ver o que o Senhor vê, e o Senhor vai te chamar para viver coisas novas todos os dias. Mas não dá para a gente viver coisa nova com o coração preso em coisas velhas, com o coração entulhado. Romanos capítulo 10, versículo 17, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós vamos aprendendo sobre a palavra de Deus, nós vamos enchendo o nosso coração de fé. Mas, amado, como é que eu vou encher o meu coração de fé se eu não praticar a palavra? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Existem mudanças que Deus quer fazer dentro de nós, mas está na hora da gente ouvir pela palavra. E ouvir pela palavra, sabe o que é? Antigamente, quando eu comecei a ler esse texto, eu falava: está errado o português desse texto. Não pode ser ouvir pela palavra, tem que ser ouvir a palavra. Mas a verdade é que esse texto vem dizer para nós que o Espírito Santo, ele dá voz à palavra de Deus. Sabe quando você ouve um texto, talvez você ouviu o Salmo 23 a sua vida inteira, mas tem um dia que ou você está lendo ou tem alguém pregando e aquele texto ele entra no seu coração. A gente chama isso de rema, palavra revelada. É quando o Espírito Santo dá voz a uma palavra ao nosso coração. E esse texto de Romanos, ele vem dizer isso, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. É quando o Espírito Santo dá voz a essa palavra, e quando o Espírito dá voz à palavra, eu vou colocar ela em prática. Então, o perdão vai fazer parte da minha vida. E uma dessas coisas que eu preciso fazer é aprender a perdoar, aprender a perdoar. Lá em Mateus capítulo 18, verso 21, um texto que você conhece muito bem. Mateus capítulo 18, verso 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso é coisa de cristão maduro. Nós vamos precisar perdoar. E nós precisamos entender que nós vamos perdoar quantas vezes forem necessárias. Porque eu libero o meu coração quando eu perdoo. Eu fluo, eu vivo o melhor de Deus para a minha vida quando eu perdoo. Agora acredite, nós vamos nos irar. Efésios capítulo 4, versículo 26, olha o que esse texto diz. Gosto muito da maneira com que Paulo registrou isso para nós. Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E o versículo 27 diz: nem deis lugar ao diabo. Agora, volta ao versículo 26, fazendo um favor. Olha essa versão aqui, ó. Estremecei de ira, mas não pequeis. O que é estremecer de ira, gente? Ah, a gente sabe o que é estremecer de ira, né? Quem nunca? Quem nunca? Estremecer de ira é tremer de raiva. Aqui, graças a Deus, todos pacatos, santos. Aleluia, glória a Deus. Quem tem filho pequeno aqui? Aleluia.